Está gravando, né? Vamos começar, então. Nós estamos gravando. Eu quero agradecer, primeiramente, ao amigo, vou chamar assim, Manuel de Oliveira Herardi, não é? Com quem eu trabalhei na primeira instância, lá no terceiro andar da Justiça Federal. Manuel Herardi, logo a seguir, foi também e é desembargador do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, foi presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, foi procurador da República, não é? Teve vários cargos com classificações assim excelentes nos concursos públicos, é professor da Faculdade de Direito do Recife já há bastante tempo, professor muito querido, né? Uma pessoa muito estimada, e coroando essa carreira realmente brilhante, brilhante do ponto de vista acadêmico, e brilhante do ponto de vista profissional, mas eu queria destacar o seguinte, eu acho que é sobretudo algo que nos traz prazer, acredito que o Manuel concorde comigo, pelo fato de ele ser tão querido, né? Ser tão querido entre os alunos, ser tão, depois de tantos anos sendo professor, ser tão querido entre os colegas de profissão, ao ponto de ter sido escolhido como o único nome, né, poderia ter sido uma lista tríplice, nem precisou ser, foi praticamente aclamado para ser ministro, né, substituto do Superior Tribunal de Justiça, onde atualmente está exercendo a função de ministro do Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, é uma pessoa que me permite perguntar para ele sobre todas as instâncias, né, do Poder Judiciário. Primeiro grau, como juiz; segundo grau, como juiz de tribunal, desembargador; e agora, o terceiro grau, né, como ministro do Superior Tribunal de Justiça. E afora tudo isso, um professor tão querido pelos alunos, né, uma pessoa que tem, portanto, uma carreira que vale a pena falar sobre ela, por isso que eu o convidei, e quero agradecer a todos vocês que estão aqui, para que participem comigo, né, dessa oportunidade de escutar o campeão de concurso, né, Manuel? Manuel de Oliveira Herardi. Então, muito obrigado por você estar aqui, tá bem? Obrigado. Certo. Eu gostaria de agradecer muito ao Hélio o convite, né, que ele me formulou. Admiro muito a atuação do Hélio, tanto como juiz, como professor, a profundidade com que ele se dedica a tudo que faz. E tenho aqui mais uma demonstração do zelo, da profundidade que ele tem ao coordenar esse grupo de pesquisa de uma maneira tão brilhante. E fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco sobre o que eu vi durante esses anos, né, de exercício de cargos de magistério. Já tenho 44 anos de formado em Direito, né? Terminei Direito em 1976, na Universidade Federal, e desde então eu me dediquei, né? Temos aí o nosso Frederico Keller, grande figura, né? Então eu me dediquei aos concursos públicos, realmente. Quando eu concluí o meu curso, eu achei que a forma mais adequada para que eu pudesse obter meus empregos, fazer a minha carreira, seria prestando os concursos públicos. E realmente me dediquei a isto. Na verdade, pouco exerci a advocacia, quase nada como advogado, de modo que a minha experiência toda é no exercício de cargos públicos e na obtenção desses cargos pelo concurso público. Como disse, assim que terminei, eu fiquei à espera de algum concurso e o primeiro que apareceu foi para ser servidor da Justiça Militar. Havia um cargo de técnico judiciário, que ainda hoje existe, apenas atualmente o que nós chamamos técnico era o antigo auxiliar, e o técnico de antigamente é hoje o analista judiciário, que requer o curso de Direito. Então, eu me inscrevi para fazer esse concurso e comecei a trabalhar na Justiça Militar. Passei quase 7 anos na Justiça Militar, desde 1977 até 1984. Então, estive um bom tempo na Justiça Militar. E, na Justiça Militar, eu fiz mais 2 concursos. Logo em seguida,
veio um concurso para advogado de ofício. Para vocês que não conhecem aquela realidade anterior à Constituição, não havia, no âmbito federal, um cargo de defensor público. E a única instituição que mantinha esse cargo era a Justiça Militar. Tanto que os primeiros defensores públicos, depois da Constituição, foram os antigos advogados de ofício da Justiça Militar. E era interessante, porque, apesar de ser uma função de assistência jurídica, realmente, essa função ela estava na estrutura do Judiciário. Ela pertencia à estrutura do Superior Tribunal Militar. Então, quem organizava o concurso, quem fazia tudo, era o STM. E eu fiz o concurso para advogado de ofício. Fui nomeado aqui, mais uma vez, para a auditoria da 7ª circunscrição, aqui no Recife, e não exerci por muito tempo, porque, tão logo eu cheguei aqui, eu recebi um telefonema de um chefe de gabinete, ou coisa desse tipo, do presidente do STM, que era o general Reinaldo Melo de Almeida, me convidando para ser assessor da presidência do STM em Brasília. E então eu fui, passei 2 anos trabalhando lá com o general Reinaldo e tendo a oportunidade de conhecer um pouco do Superior Tribunal Militar. E também, por uma influência grande do general Reinaldo, eu fiz o concurso para juiz auditor da Justiça Militar. E, mais uma vez, vim para a auditoria da 7ª circunscrição judiciária militar. Houve apenas um breve intervalo, porque eu também tinha feito concurso para juiz de direito de Pernambuco. E, por isso, eu assumi, durante 2 meses, 2 meses e 20 dias. Até pretendia ficar na magistratura estadual, mas logo em seguida veio essa nomeação para juiz auditor, e por uma questão de conveniência, porque, na verdade, a magistratura estadual exigia o percurso pelo interior do estado, por cidades longínquas, eu estava com um filho pequeno, recém-nascido, então eu, mais uma vez, atendi ao convite da Justiça Militar e vim a ser juiz auditor substituto da 7ª CJM por cerca de 2 anos. Na verdade, a Justiça Militar, naquela época, ela praticamente já não lidava com os processos pelos chamados crimes políticos. Foi uma competência que a Justiça Militar teve durante um largo período, mas quando eu assumi, já não havia praticamente esses processos por crimes políticos. Eram só os crimes militares. E eu até que estava bem satisfeito, o ambiente da Justiça Militar era muito bom, os colegas, um relacionamento excelente, mas eu era muito jovem, não estava acho que com 27 anos, 28 anos de idade, e achei que o clima era um tanto monótono, né? Eram poucos processos, na maioria processos bem simples, lesões corporais leves, acidentes de veículos, era o que havia naquela época na Justiça Militar. E comecei a me preparar para sair, para ir para a Justiça Comum e realmente atingir o meu grande sonho, que sempre foi o de ser juiz federal. Então, eu queria ser juiz federal, né? O concurso aqui do juiz federal era tido como muito difícil e pouca gente aqui do Recife conseguia passar, havia todo um mito em torno do concurso de juiz federal, e então eu comecei a me preparar. Inicialmente, passei no de procurador da República e assumi aqui no Recife. Em relação à Justiça Militar, nós sabemos que, às vezes, há opiniões no sentido de que ela deveria ser extinta, de que, na verdade, né, não faria muito sentido pelo pequeno número de processos que tem. Mas eu posso dizer, pela minha experiência, que não comungo desse ponto de vista, porque há uma necessidade grande de oferecer uma resposta pronta aos processos que surgem na área militar. Todos nós sabemos que hierarquia, disciplina, são fundamentos muito valorizados no âmbito militar. E ficaria estranho que, por exemplo, um inferior que houvesse agredido um superior, que os dois continuassem convivendo ali por muito tempo, sem que o problema fosse solucionado, sem que o problema fosse resolvido. E existem também valores que são próprios da vida militar. E então é preciso que as pessoas se familiarizem com esses valores, né, para julgar melhor essas questões. Talvez seja essa uma justificativa
para a existência da Justiça Militar, que, por sinal, é muito antiga. O Superior Tribunal Militar, ele vem de 1808. Foi o primeiro tribunal. Era a Corte Suprema Militar e de Justiça, que originou o Superior Tribunal Militar. Então, vem desde 1808 e realmente tem uma realidade bem antiga na nossa história judiciária, né? Então, a Justiça Militar, ao meu ver, se justifica a sua existência, apesar desse pequeno número de processos com que ela lida, né? E, em seguida, fui à Procuradoria da República, como disse. Na verdade, foi uma escolha até um tanto ousada, porque fazia pouco tempo do falecimento do procurador Pedro Jorge. Pedro Jorge ele tinha sido assassinado em 1981 e em 1984 eu assumi na Procuradoria. Assumi junto com uma equipe nova, uma turma nova. Realmente, hoje, inclusive, muitos são subprocuradores gerais da República, outros procuradores regionais não são subs porque não quiseram ir para Brasília, mas toda aquela equipe nova, muito empenhada, com muito entusiasmo, realmente, assumiu comigo, né, na Procuradoria da República. Agora, era uma situação totalmente diferente do que se vê hoje no Ministério Público. Não havia a mínima condição material. A Procuradoria Regional, a Procuradoria do Recife, era instalada em um pardieiro, ali no Recife Antigo, sem elevador, né, escada, convivendo com pessoas das mais diversas naturezas. Diziam que até havia muito escritório de contrabandista lá no edifício, vizinho da Procuradoria da República, né? E então nós tínhamos que lidar com isso, com essa carência material extrema. Não havia mobiliário, nós íamos atrás do delegado da Receita para conseguir alguma coisa, algum birô, algum móvel, alguma máquina de escrever que sobrasse dos leilões da Receita, então nós conseguíamos aquilo, e é uma situação extremamente precária. Além disso, também, sem as garantias, porque, na época, o procurador da República ele não tinha as garantias da magistratura. Apesar de uma independência funcional sempre marcante nos membros do Ministério Público Federal, mas não havia as garantias da magistratura. O Procurador-Geral da República era um auxiliar do Ministro da Justiça, demissível ad nutum, como se diz, a qualquer momento podia ser colocado para fora. Então não havia garantias, nada disso, né? Dificultava bastante o exercício da função. E aqui, particularmente, em Pernambuco, havia um clima de temor, de medo. Muitas vezes nós procurávamos as autoridades policiais, tínhamos alguma dificuldade de obter a proteção, as garantias necessárias, né? E, inclusive, no meu caso particular, isso foi bastante difícil, porque assim que eu assumi, eu fui nomeado procurador-chefe da Procuradoria da República em Pernambuco. Até pelo fato de já ter sido juiz auditor, já tenho alguma experiência, o Procurador-Geral da República, então, me nomeou procurador-chefe. E eu tinha que me defrontar com toda aquela situação de dar garantia aos meus colegas, né? De ter o mínimo de condições materiais para o funcionamento. Então, uma fase muito difícil, realmente. Mas eu tinha procurado, tinha buscado aquilo, né? Tinha saído lá da auditoria, que estava bem tranquilo, né? Muito tranquilo, trabalho quase com pouco trabalho para fazer, e fui buscar realmente essa aventura, né? do Ministério Público Federal. Mas gostei bastante, né? Gostei bastante realmente das funções. Na época, a função da Procuradoria, a função mais relevante era a chamada defesa da União, porque não havia a Advocacia Geral da União, a advocacia pública não existia no plano federal, e essa função era exercida pelo Procurador da República. Só havia a Procuradoria Autárquica, só as autarquias é que tinham o seu quadro de procuradores. A União, não. Então, quem fazia tudo era o Procurador da República. Até a execução fiscal, quem ajuizava era o Procurador da República. É certo que já havia a Procuradoria da Fazenda, mas a Procuradoria da Fazenda tinha uma função tão somente consultiva e preparava até as iniciais, das execuções fiscais, né? Oferecia subsídios para as respostas da União. No entanto, não podia atuar em juízo, só o Procurador da República. Então, havia um acúmulo grande de processo. E, além disso, tinha a parte criminal, o Procurador da República sempre fez, né? E continuou
a fazer. Então, passei esse período na Procuradoria e pude acompanhar toda a luta que houve na Constituinte pela consolidação do Ministério Público. As associações elas foram muito ativas, muito efetivas. Eu até digo que foram mais efetivas do que as associações dos magistrados, porque eles realmente conseguiram transformar o Ministério Público de uma instituição que tinha grandes dificuldades, não só no plano material, mas no plano institucional mesmo, na instituição grandiosa que se tornou depois da Constituição. Então, eu sou testemunha dessa luta travada, né, no âmbito da Constituinte, de certa forma facilitada, porque na época os membros do Ministério Público podiam se candidatar, e então nós tínhamos muitos deputados que eram oriundos do Ministério Público, e eles atuaram de uma forma bastante efetiva para essa transformação que houve na instituição do Ministério Público, tanto o federal como o estadual. Apenas houve uma certa celeuma, porque havia aqueles que ainda defendiam que os membros do Ministério Público deveriam continuar com a possibilidade de advogar. E, afinal, prevaleceu o ponto de vista contrário, embora ressalvando aqueles que já eram procuradores na época e continuaram com a possibilidade de exercer a advocacia. Então, foi um período bastante difícil assim, da vida, mas também muito rico, e muitas experiências que eu tive, né, com esses 4 anos, praticamente, na Procuradoria da República em Pernambuco. Depois, continuei aí no meu sonho de ser juiz federal, procurando fazer o concurso, né, para juiz federal, e, na época, não havia os tribunais regionais federais. A segunda instância da Justiça Federal era exercida pelo Tribunal Federal de Recursos, em Brasília. Então, havia um tribunal só para o Brasil todo, com status de tribunal superior, embora, na verdade, fosse um tribunal de apelação. Era um tribunal de apelação. Basicamente, fazia o que hoje os TRFs fazem, mas era considerado tribunal superior. Então, com sede em Brasília, recebia os recursos do Brasil inteiro, portanto, era um tribunal bastante assoberbado, né, em razão disto, receber do Brasil inteiro, né, os recursos. E aí eu fiz o concurso, em 1986, em 87 fui nomeado, até de início pedi prorrogação do prazo para assumir, porque estava até gostando do Ministério Público. Já tinha me habituado com esses 4 anos de Ministério Público, já estava começando a gostar do cargo de Procurador da República, e também porque sentia que o Ministério Público iria melhorar bastante com a luta que estava sendo travada na Constituinte. Mas, afinal, veio aquela antiga ideia, né, de concretizar um sonho de ser juiz federal, e eu assumi. Inclusive, a nomeação saiu para a primeira vara do Piauí, mas o ministro, recordo que o ministro corregedor, acho que o ministro Zé Cândido, ele me chamou e disse: olha, o senhor vai ser nomeado para o Piauí, mas Pernambuco está precisando muito. Então, o senhor vai ficar à disposição de 3 varas em Pernambuco. Vai ficar na 3ª vara em Recife, na 4ª vara em Recife e na 8ª vara em Petrolina. Aí eu comecei acumulando essas 3 varas, né? Viajava de 15 em 15 dias para Petrolina, para despachar, né? A vara de Petrolina também estava iniciando, né? Porque foi assim, a primeira vara do interior do Nordeste, né, a ter Justiça Federal, foi Petrolina. E passei a desempenhar a função dessas 3 varas, até que veio a remoção para a 3ª vara de Pernambuco. Olhem, a Justiça Federal daquela época era muito diferente. Os processos eram basicamente as questões fiscais, que sempre estiveram presentes na Justiça Federal, e as questões de servidores públicos, as questões de militares, de ex-combatentes. Era, assim, o tipo de processo que nós tínhamos na Justiça Federal. A quantidade não era tão intensa como hoje, né? E também não era tanta complexidade das questões que apareciam ali. E as questões criminais eram relativamente simples, a não ser casos excepcionais, como foi o escândalo da mandioca. Mas, em regra, eram questões simples. E o trabalho era, de uma certa forma, tranquilo naquele momento. E aí vem a Constituição, né? Com a Constituição, surgem os tribunais regionais federais, surgem os TRFs. E, como todos sabem, né, pelo ADCT, foram criados 5 tribunais regionais federais. Houve uma luta muito grande
para saber onde ficaria o Tribunal do Nordeste. A Bahia lutou intensamente para ter a sede do TRF da Quinta Região. Mas havia o ministro Evandro Gueiros, que era o presidente do Tribunal Federal de Recursos, e era o Tribunal Federal de Recursos quem iria dizer onde ficariam as sedes dos TRFs. E o ministro Evandro se empenhou bastante para que fosse Recife. Conseguiu, à época com o governador Miguel Arraes, a cessão do prédio da vice-governadoria, ali na Cruz Cabugá, para ser a sede do TRF. E aí resolveu o grande problema, que era conseguir uma sede, e conseguindo a sede, o ministro Evandro disse que garantiria que ficaria em Pernambuco, o TRF da Quinta Região. E assim foi. Ficou aqui em Pernambuco, tivemos uma colaboração grande aqui do vice-governador Carlos Wilson, à época, que na mesma hora disse, não tem importância alguma, eu cedo aqui o espaço, podem vir para aqui, vou para qualquer lugar, desde que o TRF venha para Pernambuco. E assim se estabeleceu o TRF da Quinta Região, aqui em Pernambuco. Em contrapartida, né, os baianos, eles disseram que preferiam ficar ligados diretamente ao TRF da Primeira, como até hoje, né? Ficou ali o TRF da Primeira, com uma abrangência muito extensa, né? A gente não vê muita lógica na abrangência geográfica do TRF da Primeira Região, né? Abrangendo toda aquela região norte, pegando ali o centro-oeste, pegando um pedaço do Nordeste, né? A Bahia, o Maranhão, o Piauí, e realmente isso faz com que o TRF da Primeira, até hoje, ele esteja muito assoberbado. É um tribunal que tem essa dificuldade de funcionamento, porque a extensão territorial é imensa, né? Com realidades bem distintas que se apresentaram. Então, a gente vê como, às vezes, né, as questões até políticas, as questões, né, regionais, né, elas têm influência na organização judiciária. Né? Então, uma questão regional terminou resultando numa distribuição que não é muito funcional dos TRFs pelo Brasil. Né? Então, ficou lá o TRF da Primeira Região com aquele gigantismo, né, que o caracteriza até hoje. E aqui passou a funcionar o TRF da Quinta Região. Tive, então, 20 anos de experiência na terceira vara da Justiça Federal de Pernambuco. Fui titular, a única vara de que eu fui titular mesmo, né, porque a primeira titularidade foi no Piauí, mas nessas condições que eu narrei. Devo, inclusive, ressaltar que, na época, não havia o cargo de juiz federal substituto. Concurso era para juiz federal. Apenas internamente se fazia uma divisão. Juiz Federal 1 e Juiz Federal 2. O Juiz Federal 1 tinha a administração da vara. O Juiz Federal 2 não, só as atribuições judicantes. E então eu fiquei ali 20 anos como titular da terceira vara de Pernambuco. E tive a experiência, né, do primeiro grau de jurisdição. Eu posso dizer que é uma experiência muito rica pela maior oportunidade de contato com as partes. Então, no primeiro grau, nós temos muito mais oportunidade de fazer as audiências, de entrar em contato com as partes, de conhecer mais de perto os dramas que são submetidos à apreciação do judiciário. Essa, assim, é a grande riqueza do primeiro grau. Se quisesse dizer o que é que importa mais, ao meu ver, na atuação do primeiro grau, sem dúvida, o primeiro grau ele está vocacionado para a instrução dos processos. Então, é no primeiro grau onde os processos são instruídos, onde a prova é produzida, e deve o juiz ter um cuidado muito grande com a regularidade processual desses atos, porque algo muito frustrante é se chegar lá na segunda instância, às vezes lá no STJ ou no Supremo, e se conseguir uma anulação de um processo. Né? É realmente frustrante. Depois, às vezes, de 10, 15, 20 anos, o processo ser anulado, começar tudo de novo. Né? Então, isso é horrível. Daí essa importância que deve ter o juiz, essa atenção que o juiz deve ter com a regularidade, evitar as nulidades, né? Garantir o mais amplamente possível a ampla defesa, o devido processo legal, para não correr esse risco de depois, né, ver tudo perdido, tudo anulado. Né? Então, é muito importante essa tarefa instrutória. Um outro ponto muito importante na atuação do juiz de primeiro grau é a apreciação das tutelas de urgência. Porque ali, né, às vezes, né, se não conseguir no primeiro grau, nem adianta conseguir mais no segundo grau, porque está em cima da hora, tem que conseguir.
Se não conseguir, perde o objeto, perde o sentido. Alguém quer fazer a prova de um concurso que vai ser amanhã e precisa da liminar agora para fazer a prova. Não tem nem tempo de ir ao TRF, de ir, não é? Adiante. Então, realmente é uma importância muito grande que tem o juiz de primeiro grau na administração dessas tutelas de urgência. Isso realmente tem muito relevo. Né? Observei também, assisti à explosão dos processos na Justiça Federal. Como disse antes da Constituição, eram processos relativamente simples. O número não era tão significativo. Aí vem a Constituição e vem as demandas de massas. E vem os direitos fundamentais. Como nós sabemos, a nossa Constituição, né, ela realmente cuidou bem dessa parte dos direitos fundamentais, trazendo logo ali no seu início aquele título, né, dos direitos fundamentais, com um vasto elenco de direitos consagrados, né, de direitos sociais, né, então, de direitos de terceira dimensão, de direitos ao meio ambiente, uma série de direitos que foram tratados na Constituição. E isso gerou muita demanda judicial. Eu recordo que uma das primeiras demandas foi a questão do reajustamento dos aposentados do INSS. Que aí foi uma explosão de causas pelo Brasil inteiro, inclusive aqui. E depois nós tivemos também esse problema, que é a interferência do judiciário. O judiciário foi forçado, foi chamado a interferir nas políticas públicas, no controle das políticas públicas. E um grande campo para isto foram os planos econômicos implantados no Brasil ao longo da década de 90. Né? Então, inúmeros planos econômicos, né? Fica até difícil lembrar todos. Né? Plano Collor, plano Cruzado, né? Cruzado 1, Cruzado 2, então Sarney, uma série de planos econômicos que geraram inúmeras demandas judiciais. E, realmente, aí, eu acho que houve uma linha divisória da atuação do judiciário. O judiciário passou a ter uma atuação bem mais marcante do controle, da constitucionalidade, da legalidade dos atos da administração pública. Foi um ponto importantíssimo. Né? Lembro do plano Collor, né? Aquela questão do sequestro, aí da indisponibilidade, das poupanças, dos investimentos e os dramas que surgiram naquela época. Então, nós vivíamos uma fase, né, em que havia aplicações financeiras muito rentáveis, né? A poupança rendia bem, e muitas pessoas eram aconselhadas a vender os seus imóveis, vender os seus bens. Às vezes, pessoas que viviam daqueles aluguéis, daqueles rendimentos, chegava alguém e disse, olha, por que você não vende isso, bota na poupança que vai dar muito mais? E, de repente, essas pessoas ficaram com 50 mil, que não sei nem mais o quê, né? Somente isso, né? Às vezes tinham ali milhões, ali ficaram com 50, só praticamente perderam tudo, né? Sem falar em pessoas que estavam juntando dinheiro para fazer tratamentos médicos. Eu recebi demandas dessa natureza. Pais aflitos, né? Porque estavam ali colocando na poupança um dinheirinho para custear um tratamento médico de um filho, né? Que precisava, às vezes, ou no sul do país, às vezes até no exterior, uma doença grave, que só tinha tratamento no exterior, ele tinha vendido alguma coisa, tinha botado dinheiro na poupança para custear esse tratamento médico. E aí foi muito importante a atuação dos juízes federais, de primeira instância, inclusive, para conceder as liminares, para desbloquear esses valores, né? Talvez até, de alguma forma, salvar vidas com isso, né? Com essa atuação. Então, realmente, a gente viu a importância do judiciário ali. Inclusive, no âmbito dos órgãos colegiados, o TRF aqui da 5ª Região foi o primeiro que declarou inconstitucionalidade do bloqueio realizado pelo plano Collor. Né? Foi uma decisão até, acho que foi o doutor Lázaro quem relatou esse acórdão. Né? Então, foi pioneiro o TRF da 5ª Região ao declarar a inconstitucionalidade desses bloqueios, né, do plano Collor. E assim foi, né? Os anos foram se passando e a justiça sendo cada vez mais demandada. É inegável, né, que a justiça ela teve um acréscimo de demanda muito significativo depois da Constituição de 88. Então, todo mundo descobriu o judiciário. Então, teria questões do FGTS, questões, uma série de questões, as questões do sistema financeiro de habitação. Questões realmente muito delicadas de se tratar, porque, de repente, né, as prestações subiam de uma forma muito superior aos salários e as pessoas, os mutuários, não tinham como pagar aquelas prestações.
e se viu na contingência de perder a sua casa, perder o seu imóvel, né? E então a justiça foi assoberbada por essas ações que questionavam os reajustes das prestações da casa própria. Portanto, a Justiça Federal, que era uma justiça tida até como elitista, ela era considerada uma justiça elitista. Até houve propostas para ela ser extinta na época da Constituinte. Houve propostas para ser extinta, porque diziam, olha, isso é uma justiça elitista. Primeiro, porque só funciona nas capitais. E depois, porque interessa aí os empresários que questionam algum tributo, alguma coisa, só. Mas não, aí a Justiça Federal, com essas questões, ela se aproximou muito do povo. Passou a ser uma justiça de todas as classes sociais. Dos empresários, sim, que questionam impostos, dos aposentados, dos mutuários do sistema financeiro de habitação. E foi aí, né? Em seguida, com a questão dos planos de saúde, a questão do direito à saúde, né? Então, a Justiça Federal foi tomando conta de uma grande parte da atividade judicante e realmente passou a ser mais conhecida, passou a ser muito mais procurada, né? E teve que se desdobrar para conseguir dar conta, né, dessa atividade. Surgiram os juizados especiais, no início, sem nenhuma estrutura, inclusive nós juízes até não acreditávamos que fosse uma experiência que viesse a dar certo, porque não tinha estrutura. De repente saiu a lei, fica implantado o Juizado Especial Federal, acabou-se. Sem nada, né? Aí vê essa história, ele bota o juizado adjunto, vai e tal, até que foram sendo criados os cargos, e hoje nós temos uma realidade aí muito forte dos juizados, né? Inclusive, estava vendo aqui estatísticas do TRF5, cerca de 300 mil processos foram distribuídos no ano passado aos juizados especiais aqui da Quinta Região. 300 mil processos. Uma coisa que eu sempre costumo chamar a atenção é a importância até da Justiça Federal para a distribuição de recursos no Nordeste. Por quê? Em função das questões judiciais, principalmente depois da Constituição, claro. Se não me engano, acho que no ano que fui presidente do tribunal, alguma coisa assim, os dados não são precisos não, mas me recordo assim, por alto, que se pagou cerca, aqui no Nordeste, aqui na Quinta Região, se pagou cerca de 8 bilhões de reais de precatórios e requisições de pequeno valor. Então, dinheiro que o governo federal foi obrigado a distribuir no Nordeste, cerca de 8 bilhões de reais em um ano. Então, é um dinheiro expressivo para a nossa região, né? E isso em função da atuação da Justiça Federal. Então, isso foi importante, até porque antes quase que não interessava acionar os entes públicos, porque não havia correção monetária dos precatórios e esses precatórios se eternizavam, se pagavam às vezes centavos. E depois se expedia outro precatório, e não terminava nunca. Mas depois que essa sistemática modificou, realmente passou a haver um certo interesse de entrar com ações contra os entes públicos federais, até porque os entes públicos federais, eles sempre honraram os precatórios. Essa é a verdade. Não recordo de nenhum ano em que se diga que os entes públicos federais tenham deixado de pagar os precatórios conforme as verbas consignadas no orçamento, né? Então, tivemos essa atuação aí do primeiro grau, que para mim foi muito importante, muito rica, como já falei, por esse contato com as pessoas, né? Ouvir as pessoas, conhecer a história das pessoas, sentir os dramas dos processos, e isso foi muito importante para mim, né? E, em seguida, veio a promoção, em 2007, para o TRF da Quinta Região, né? Portanto, já estou há praticamente 14 anos no TRF da Quinta Região, e uma nova forma de ver o funcionamento da justiça. Quando nós chegamos a um tribunal, nós temos que perceber que fazemos parte de um colegiado. Então, não interessa muito o nosso ponto de vista singular, individual. Nós vamos contribuir para construir uma solução, uma decisão. E, pelo que eu percebi, muitas vezes nós começamos uma sessão. Começamos uma sessão no tribunal. Não sabemos qual a solução a ser dada. Então, muitas vezes nós ficamos ali. Emanuel, só um pouquinho. O fone perto. Eu agradeço a presença, mas está perto.
Então, se você puder... Isso, Roberto, valeu, muito obrigado. Roberto, você fala, o Manuel falou há pouco do doutor Lázaro Guimarães, né? Roberto assessor por muito e muito tempo do desembargador Lázaro, né? Mas desculpe te interromper. Obrigado, Roberto. Perfeito, tranquilo, né? Então, é essa situação, né? Nós passamos a integrar um colegiado e temos que ter esse espírito de colegiado, de construir as decisões. Muitas vezes vamos com um pensamento em um sentido, mas aí os colegas vêm, levantam outros pontos de vista, né? Destacam outros aspectos e nós vamos mudando. Eu mesmo, muitas vezes, né, já modifiquei os votos, né? Não só diante do pensamento dos colegas, mas também diante das sustentações orais. Eu acho importantes as sustentações orais, porque elas chamam a atenção para pontos que às vezes passaram assim despercebidos, né? Nós não demos tanta atenção quando estudamos o processo, e ali na hora nós temos condições de realmente examinar e muitas vezes modificar aquela linha de pensamento que vínhamos adotando. Então, tem essa riqueza o trabalho do segundo grau, né? Que é a construção coletiva de uma solução, né? E temos no TRF aqui da Quinta Região um ambiente de trabalho muito bom, e isso contribui para que realmente as soluções sejam bem pensadas, né? Sejam bem construídas. É algo que eu tenho a dizer, realmente muito positivo, a experiência que tenho tido no TRF da Quinta Região, né? Tive também experiências administrativas, fui corregedor inicialmente, e aí me foi dada a oportunidade de conhecer melhor a Quinta Região, e digo até de conhecer melhor o Nordeste, porque a gente às vezes mora aqui, é nordestino, mas conhece só esse litoral onde a gente está, né? A gente não vai ao sertão, não vai ao agreste, não vai ao interior, né? No máximo a gente vai a alguma cidade aqui que despede algum interesse turístico, mas não vai muito. E essa oportunidade de corregedor me deu essa possibilidade de conhecer mais a fundo o Nordeste brasileiro, né? De ver muita coisa boa que tem por aí, polos universitários, né? Lá no Ceará, naquela região de Barbalha, né? Aquela região do Crato, polos universitários importantes ali. Então a gente vê que isso existe, que há muito desenvolvimento, há muita capacidade do povo nordestino, né? E também há muita pobreza, isso a gente pôde perceber, né? Mas foi importante. E conhecer melhor os juízes e, sem dúvida, fortalecer essa boa impressão que sempre tive da Justiça Federal. Realmente, nós temos um quadro de juízes excelente, né? A cada concurso, nós conquistamos novos valores importantíssimos, pessoas estudiosas, inteligentes, né? Preparadas, dedicadas. Então, sem dúvida, isso me fez fortalecer a admiração pela carreira da Justiça Federal, pelos juízes federais. Tive essa experiência na corregedoria e depois tive a experiência na presidência do tribunal e exercer funções administrativas. Na presidência, sem dúvida, a nossa atribuição é muito facilitada pelo excelente quadro funcional do TRF. São pessoas experientes, já estão nos postos há muitos anos e nós podemos ter uma confiança muito grande de que estaremos sendo bem assessorados. Isso acontece com todos os presidentes, né? Eu tive também essa experiência de contar com o trabalho dos servidores do TRF da Quinta Região. Então, tive essa passagem, né? Que é basicamente a minha experiência esta, no primeiro grau, no segundo grau, da Justiça Federal. Como o Hélio falou, né? Recentemente, há pouco mais de um mês, eu fui convocado para substituir no Superior Tribunal de Justiça, enquanto se aguarda a escolha do novo ministro, na vaga deixada pelo ministro Napoleão. O STJ decidiu que não faria a lista de imediato, porque aguardaria um pouco passar essa fase de grandes restrições de convívio, né, social, já que parece que eles querem fazer essa lista em uma sessão presencial. E então resolveram convocar um juiz. O STJ tem alguns requisitos que não são formais, mas informalmente vêm sendo adotados, e um desses requisitos é a idade do juiz. O juiz ele deve estar numa faixa de idade que não permita mais ele concorrer ao cargo, que foi o meu caso. Então, eu fui convocado para essa substituição. Evidentemente, não sei
absolutamente nada ainda do funcionamento do STJ. Ainda estou me acostumando até com a nomenclatura, né? Com aquelas siglas, né, que caracterizam os recursos. Estou me acostumando ainda com isso. Mas já pude perceber a grande importância do STJ, evidentemente, na formação dos precedentes. Observo, já participei de sessão em que a discussão foi muito intensa, em que se passou uma tarde discutindo 2 ou 3 processos, mas discutindo com muita profundidade, com votos assim muito substanciais, votos, né, muito profundos, e ainda outros ainda pediram vista, quer dizer, mostrando como há dedicação, como há estudo nesses casos, né? O que eu acho assim é que o STJ ele também padece do mesmo problema de todos os órgãos judiciários brasileiros, que é o excesso de processo. Então, não é admissível que uma corte de precedentes receba 300 mil processos por ano. Isso não tem como. É uma coisa absurda, né? Então, eu vi a estatística do ano passado, né, 300 mil processos para uma corte que vai formar precedentes. Então, realmente, eu acho que tem que ser modificado isso, né? Acho até que se deveria admitir ao STJ a escolha dos processos que ele pretenda julgar, né, para ver quais são as teses que ele quer julgar, porque, fundamentalmente, ele deve ser um tribunal de teses, né? Então, não interessa muito julgar isoladamente este ou aquele caso, né? E, por isso, acho que se deve fortalecer as decisões de primeira e de segunda instância, né, para que fique com o STJ essa sua missão precípua, que é interpretar a lei, dizer qual a interpretação do direito, né? E, para isso, ele precisa de ter mais tempo para fazer isso com mais agilidade, né? É um tribunal excelente, né? É um tribunal excelente, né? Mas eu acho que precisa dessas reformas para que não receba tanto processo, não receba processos incompatíveis, né, com o número de ministros, né? É a visão assim, inicial que eu tenho do STJ, mas uma visão muito positiva também, vendo ali grandes juízes, grandes julgadores, pessoas preparadas, né? E, sobretudo, pessoas que estudam mesmo os processos que recebem. Então, essa é a visão que posso trazer do funcionamento do STJ. Portanto, tem aí um resumo do que fiz na minha vida, né? Na minha carreira jurídica. Sou também professor da universidade. Não fiz a carreira acadêmica, porque aí eu não me dediquei à carreira acadêmica, no sentido de fazer os cursos, de aprofundar a carreira acadêmica, mas sempre fui um professor de sala de aula. E, como professor de sala de aula, sempre estive disponível e sempre procurei fazer essa interação entre, né, o exercício da magistratura e o magistério, sempre procurando levar para a sala de aula, né, aqueles exemplos que vi na minha vida de juiz. Eu acho que é um ponto muito importante, como ele está fazendo aqui, né? Isso é muito importante. É claro que eu admiro muito o acadêmico, mas acho que ficar na vida acadêmica sem fazer essa conexão com a realidade não traz muitos frutos. Eu acho que o bom mesmo é quando se tem, como ele tem, é uma pessoa profundamente preparada, né, e, ao mesmo tempo, é um juiz. Então, traz essa questão. Claro que não estou dizendo que não deva haver a dedicação exclusiva ao magistério. Sim, deve haver. Muitas vezes isso é importante, né? Muitas vezes às vezes até necessário, em muitas disciplinas é até necessário, né? Então, realmente eu admiro também aqueles que se dedicam com exclusividade à carreira. Mas eu acho que mesmo esses não se preocupam de fazer essa conexão, de sempre procurar estudar a prática, estudar o